Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho. Pedindo licença mais uma vez para entrar na sua casa, porque está começando o programa Com o Brasil Nordeste de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre o direito do idoso. Vamos falar também sobre a solidariedade. Teremos um repórter comunidade e hoje um repórter comunidade autêntico. Alô, você que está em Ilhéus, você que está no estado da Bahia, fique de olho no nosso repórter comunidade. Teremos também um ano do Pátria Voluntária. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue com a gente. O programa Brasil Nordeste está começando. Nesse nosso primeiro bloco, vamos chamar o nosso repórter comunidade que está em Ilhéus. Olha, se por acaso você conhece este repórter, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp dizendo quem é o repórter comunidade de Ilhéus, que eu vou mandar o livro Anotações do Brasil de presente para você. Estou desafiando você, que é do estado da Bahia, a nos informar quem é o nosso repórter comunidade de hoje. Roda o vídeo pra gente do nosso repórter comunidade de Ilhéus. Na tela. E aí, pessoal, aqui ó, inaugurando a ponte que o meu presidente Bolsonaro mandou fazer aqui em Ilhéus, ó, acesso novo. Tá vendo aí, gente? Agradecendo aqui Bolsonaro, ó, aeroporto, Soares Lopes, centro. Ficou bonito, viu? Obrigado, meu presidente. Quero dividir com vocês aqui um vídeo que comemora um ano do Pátria Voluntária. Esse programa tem à frente a primeira-dama do Brasil, a senhora Michele Bolsonaro. Vamos assistir a este vídeo do Pátria Voluntária e depois vamos à entrevista com o doutor Mauro, que é presidente da Abrax, Associação Brasileira que cuida dos sênior, dos idosos. Temos uma entrevista muito interessante que nós vamos trazer aqui para vocês. Vamos rodar o vídeo de um ano do Pátria Voluntária. Agradeço a Deus essa grande oportunidade de poder ajudar as pessoas que mais precisam. Trabalho de ajuda ao próximo que sempre fez parte da minha vida. Que a partir de agora, como primeira-dama, posso ampliar de maneira ainda mais significativa. É uma grande satisfação, um privilégio, poder contribuir e trabalhar para toda a sociedade brasileira. As eleições deram voz a quem não era ouvido, e a voz das urnas foi clara. O cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade. Um país em que sejamos todos respeitados. As doenças e as síndromes raras afetam um pequeno percentual da população. Todavia, o seu menor percentual de incidência não pode ser justificativa para que esses pacientes deixem de receber a atenção necessária das políticas públicas, das indústrias farmacêuticas, dos pesquisadores e dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. Vamos agora à entrevista com o Dr. Mauro de Oliveira Freitas, ele que é presidente da Abrax, Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Vamos falar sobre o direito do idoso. Na sequência, teremos uma linda demonstração de amor ao próximo, de solidariedade. Oi, meu nome é Carolina, eu trabalho no Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes. E a nossa instituição ela é filantrópica, administrada por diretores voluntários, onde abrigam 70 idosos em situação de vulnerabilidade. Então, desde que começou essa pandemia, a gente tem adotado medidas para proteger mais os nossos moradores, que é a população mais vulnerável diante de tudo isso que está acontecendo. Então, o que a gente fez? A gente confeccionou novos uniformes que são lavados na própria instituição, restringimos a entrada de visitantes no lar, todos os nossos funcionários estão usando protetor facial, estão usando máscaras, adotamos também uma nova rotina de higienização do lar, dos funcionários, dos idosos, e com tudo isso as nossas despesas aumentaram bastante. Então, por isso, a gente está pedindo doações de luvas,
o tamanho MG de preferência, máscaras descartáveis e mesmo a doação em dinheiro para poder ajudar nessas despesas extras. Então, quem puder ajudar, muito obrigada. Acompanhe com a gente primeiro a entrevista com o Dr. Mauro da Abrax. Hoje nós temos um bate-papo muito especial com o Dr. Mauro de Oliveira Freitas. Ele é presidente da Abrax, que é a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, aqueles que nós chamamos de idosos, né? Dr. Mauro, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Seja bem-vindo ao Brasil Nordeste. Eu que agradeço estar aqui nesse canal com vocês. Matéria importante para nós discutirmos. Estamos aqui à disposição para esclarecer a população a respeito da cidadania sênior, né, que são as pessoas idosas. Maravilha. Gostaria que o senhor fizesse uma apresentação primeiro da sua associação. A associação ela tem 6 anos. Ela hoje é representante da sociedade civil no Conselho Nacional do Idoso, no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E hoje nós estamos praticamente através de Facebook, Instagram, né? Nós não somos uma associação de prestação de serviço, mas de informação e esclarecimento. Então ela é uma associação hoje que está alcançando quase 10 mil já seguidores, e a nossa intenção maior, acima de tudo, é o esclarecimento, é trazer a conscientização da população a respeito da condição da pessoa idosa e das dificuldades que nós teríamos no Brasil a respeito de viver numa situação de 60 a mais, se nós não tomarmos algumas medidas já imediatamente, porque já passamos até do momento de dar uma estrutura razoável para uma pessoa viver no Brasil com tranquilidade após os 60 anos. O Dr. Mauro é também membro do Conselho Nacional do Idoso e aqui na OAB de Brasília ele é presidente da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa. Dr. Mauro, como que está a situação do idoso hoje no Brasil? Sandro, se nós formos pensar em termos de defesa da pessoa idosa, esse sistema todo que temos hoje à nossa disposição, ele vem sendo formado basicamente a partir de 2003, quando o Estatuto do Idoso entrou em vigência. Antes do Estatuto do Idoso entrar em vigência, que na verdade é uma tomada de várias leis que influenciaram, né, a política nacional do idoso, que acabou se transformando no Estatuto. Então, em termos de regra, leis, nós estamos até bem servidos. Nós temos muitos indicativos de que a nossa legislação, se cumprida, ela alcançaria o seu objetivo. O que acontece com o Brasil, como em outras áreas também, nós temos um problema conjuntural. Então, e conjuntural e cultural. Então, não é também só no Brasil. Só para ter uma ideia, se a gente for pensar nessa estrutura toda, como é que ela se formou e como hoje ela está voltada a atender o público idoso, ela começou em 48, quando começou a se falar sobre os direitos humanos. Foi a primeira vez que se falou na condição igual também da pessoa idosa. Depois daí veio para o Brasil, já com esse conceito, e na Constituição Cidadã de 88 se falou da necessidade de se dar apoio à pessoa idosa. No artigo 230, ele diz que é atribuição da família, né, da comunidade, da sociedade e do Estado atender e cuidar do idoso. Então está na Constituição a partir de 88. A partir de 88 foi feita a Política Nacional do Idoso, que foi consolidada em 94. E a partir dessa Política Nacional do Idoso, que dava as diretrizes que nós precisamos fazer de benefício para os idosos, nós criamos o Estatuto do Idoso em 2003. Né? E de lá para cá, a gente vem aprimorando, vem discutindo isso, mas é muito recente, se a gente for pensar sobre isso. Mas e o senhor acha que... Porque tem muitas leis também e que acaba não pegando, né? O senhor acha que tem havido uma adesão a esse novo conceito ou não? Eu quero até refazer a pergunta. Como é que o senhor vê essa questão dos costumes versus leis? Né? Porque eu sou de um tempo, e não faz tanto tempo assim,
e que não precisava de lei para que nós honrássemos os idosos, protegêssemos o nosso idoso. Como é que o senhor vê essa questão de ter que ter uma lei para que a família cuide do idoso? Pois é, infelizmente, né, são vários aspectos também que estão mudando. Primeiro que nós estamos envelhecendo rapidamente, né, no Brasil. O que a Europa, por exemplo, levou 100 anos para consolidar em termos de percentual de envelhecimento, o Brasil está fazendo em 30. Em 2060, Sandro, nós vamos ser algo em torno de 25% da população idosa. Hoje, por exemplo, nós já temos mais avós do que netos no Rio Grande do Sul, por exemplo. E essa questão de cuidar dos idosos, ele vem ainda com o agravante de uma sociedade que está vivendo uma crise de estresse, de trabalho, falta de dinheiro, falta de recurso, uma velocidade enorme. E o que acontece é que isso gera uma tensão de violência entre familiares, idosos, cuidadores, né? E aí nós não temos uma sociedade num ritmo tão favorável para nós termos esse contato do filho com o pai idoso. E outro recurso, outro fenômeno que está acontecendo também, nós temos hoje muitos idosos cuidando de idosos. Então não é raro hoje a gente ver uma pessoa de 60 anos cuidando de uma de 90. Até menos idade também. Temos já casos de filha, mãe e avó no mesmo ambiente. Então isso tudo, e sem uma estrutura de cuidado, gera estresse. Ainda se tem muito amor pelos idosos, pelos familiares, mas as pessoas estão sendo obrigadas a sair, as famílias estão pequenas, e o encargo de cuidar do idoso cai geralmente em um ou outro irmão. Que não também tem mais aquela família grande que dava para distribuir, às vezes era uma irmã que não casava, ou um filho que tinha uma moradia próxima, que acabava cuidando e dando aquela estrutura. Hoje não é incomum a gente ver um pai morando em Sobradinho, né, aqui em Brasília, e o filho vai morar em Águas Claras, por exemplo. Se tiver qualquer problema, ele tem que se deslocar há quanto tempo, né? Verdade. Em relação à violência que o senhor falou, estresse que gera violência, quais os tipos de violência que os idosos estão expostos? Olha, o quadro da violência com relação ao idoso, ele é dramático, porque o idoso ele vive basicamente dentro do seu lar, né? E é lá que está acontecendo a violência. 85%, até mais, das violências contra a pessoa idosa acontece dentro do seu lar e acontece em razão de um contato com alguém que ela conhece. Então não é um assalto, alguma coisa assim, é violência física, psicológica, de abandono, que acontece no seio familiar. Então esse é um problema. Além disso, 70% acontecem com idosas e não com idosos. Então, também nesse aspecto, a mulher tem uma desvantagem em relação ao homem. Ela sofre mais violência em relação à violência doméstica. Lamentável. Nós vamos tentar trazer o Dr. Mauro para ser um parceiro nosso aqui mais frequente, criar uma espécie de coluna aqui da pessoa sênior, para poder estar trazendo mais informações para você. Dr. Mauro, nesse período de pandemia, houve alguma mudança em relação ao comportamento dos idosos, ou mesmo situação de violência em relação aos idosos? O que mudou? Houve, Sandro. Infelizmente houve um aumento, até em função da quarentena, né? As pessoas ficaram mais em casa, problemas financeiros também, e isso acabou gerando um estresse que naturalmente levou a uma exposição maior do idoso e uma violência também que a gente se constatou de aumento significativo. Infelizmente, isso aconteceu. Mas por esse contato, então as pessoas não trabalharam, ficavam mais em casa, naturalmente, as discussões não só em violência com idosos, mas até separações, problemas de pais com filhos, isso gera quando há essa concentração e esse contato mais íntimo, né? E as violências, elas não mudaram, elas só se agravaram, mas o que é a violência contra o idoso e o porquê que no contato mais próximo ela se agrava? A violência contra o idoso, ela se reveste de vários aspectos. Por exemplo, o assédio financeiro.
Nessa época de perda de emprego, dificuldades financeiras, muitos se socorrem da aposentadoria do idoso. Isso é uma violência. Porque você está chamando para a responsabilidade um idoso que não tem mais o que fazer, depende unicamente daquilo que ele construiu ao longo da vida, e às vezes alguém lança a mão desse recurso, que muitas vezes é pago no Brasil, né, e pede, ou às vezes até determina que o idoso entregue aquele recurso, que vai faltar no seu remédio, em alguma reserva que ele precise para alguma internação, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Isso se chama assédio financeiro, e isso é um crime contra o patrimônio do idoso. Temos dificuldades também com relação a pessoas que se irritam com o idoso e acham que é natural isolar o idoso dentro de casa. Eu não falo mais com você. Quer fazer seu almoço, vai lá e faça. Quer tomar banho, toma banho. Eu não aguento mais você. Não é assim. O idoso, ele é uma pessoa que a partir dos 60, conforme a legislação, ele passa a ser vulnerável. Qualquer atividade contra ele, ele é agravado por se tratar de uma violência contra uma pessoa vulnerável. Então esse isolamento que se faz, que é um assédio psicológico, o próprio contato físico também, o empurrão, qualquer coisa, o idoso ele é muito mais frágil. Dessa fragilidade gera hematomas, quebra de ossos, coisas assim, que podem redundar até na morte se ele tiver que ser internado. E temos problemas também com vários aspectos, né? Mas esse é o abandono, falta de alimento, a negligência com relação à saúde e à higiene do idoso, né? Permitir a autonegligência sem comunicar autoridades, não ir visitá-lo. Falar em não ir visitá-lo, muitos idosos são colocados em instituição de longa permanência, né? Como é que o senhor vê o papel dessas instituições em relação aos idosos e esse caso de abandono? Alguns acham que simplesmente deixar lá na casa, na instituição, está resolvido, às vezes nem vai visitar. A questão da instituição de longa permanência, ela é mais complexa, ela tem vários aspectos a serem pensados e visitados, mas assim, quanto mais instituições de longa permanência nós tivermos, melhor, porque são alternativas de moradia e de proteção a idosos que não podem ter uma residência, uma família. Toda a nossa legislação e toda a nossa construção a respeito do idoso é mantê-lo em contato com a família ou vivendo com a família o máximo possível. Um idoso ele é institucionalizado, como a gente diz, quando ele quer fazer isso. Pode ter idosos que dizem, eu quero ir para uma instituição, e tem muitas instituições boas, outras nem tanto. Nós estamos agora aprimorando esse trabalho, mas existem idosos que são institucionalizados, às vezes por um problema de cognição, que é a dificuldade, né, de tomar suas próprias decisões. Então essas pessoas geralmente elas são curateladas, é um processo judicial de interdição da pessoa idosa, ela perde a condução, ela é relativa, ela pode ir de um grau até o máximo, né, de dificuldade e de autonomia, mas quando ela precisa de cuidados intensos, naturalmente é melhor do que essa pessoa seja cuidada numa instituição onde tem auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, né, do que ficar em casa, sabe-se lá com que tipo de cuidado, às vezes, muitas vezes até, sem o dolo, né, sem a intenção de maltratar o idoso, mas por uma negligência, pelo desconhecimento de cuidados que o idoso tem que ter. Perfeito. Por exemplo, já digo aqui, até para que o telespectador aí também tenha uma ideia, mantenha os idosos hidratados. A falta de água é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão contundente, porque gera até confusão mental, que pode ser associado e até confundido com uma demência. Claro. A desidratação aumenta batimento cardíaco, pode levar a infarto, pode levar a vários problemas. Então, dentro de casa, não ter uma pessoa que lembre o idoso de tomar água já pode ser um grande problema. Como exemplo, algo que não deve acontecer dentro de uma instituição onde pessoas que cuidam têm as atribuições de sistematicamente oferecer água, alimentação no horário certo, os banhos, banho de sol, algum tipo também de atividade, coisa também que o idoso sozinho em casa não tem.
Então, uma instituição de longa permanência bem feita, bem estruturada, ela é muito mais suscetível de oferecer uma qualidade de vida melhor do que um idoso ficar sozinho, isolado dentro de casa, onde nós temos inclusive dificuldade de saber se ele está sofrendo alguma violência. Perfeito. Nós estamos chegando ao final desse bate-papo, mas eu já quero pedir aqui a você que mande as suas perguntas para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, que nós vamos encaminhar ao Dr. Mauro, para que ele possa estar ajudando a gente a responder as suas dúvidas, tá bom? Dr. Mauro, eu gostaria que o senhor deixasse então uma mensagem final aos nossos telespectadores e já deixando aqui o convite para que o senhor possa aqui fazer uma coluna, assinar aí com a gente para manter os nossos irmãos orientados em relação às pessoas que construíram, né, que foram a base das nossas vidas, né? Pois é, a gente garantir o respeito da pessoa idosa hoje é garantir a nossa condição de vida no futuro. Se a gente não fizer alguma coisa hoje, certamente vamos sofrer nós mesmos no futuro. Então esse é o primeiro passo inteligente da gente saber estruturar uma sociedade, porque se nós tivermos sorte, nós envelheceremos, né? A outra opção não é a melhor, né? E é importante que nesse momento de pandemia, que se cuide muito da pessoa idosa, evite esse contato. Nós estamos tentando ao máximo possível, né, levar as pessoas ao bom senso. Nós não queremos que as pessoas sintam medo, a gente quer que as pessoas se precavejem, né? Então elas cuidem dos seus idosos, tentem evitar o contato direto e denunciem qualquer violência. Se você é vizinho, se você é parente e percebe algum tipo de maus-trato, violência, nós temos o Disque 100 do Ministério, hoje tem a Secretaria Nacional do Idoso, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, onde a pessoa pode se socorrer em denunciar, né, ou denuncie no Ministério Público, que também tem essa atribuição, né? Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos a Central Judicial do Idoso, no Tribunal de Justiça, que é um serviço também que pode se lançar a mão. E, por fim, aqui em Brasília nós temos, como tem em outros estados, né, delegacias especiais para tratar da condição do idoso em algum tipo de violência, que é o DECRIM aqui em Brasília e em outros lugares a delegacia do idoso também. Então, todo sinal de medo do idoso, sinal de violência contra o idoso, não é difícil, é um padrão da gente ver. O idoso ele tem excesso de respeito com alguma pessoa perto dele, isso é sinal de medo. Às vezes um óculos quebrado, a gente pode perceber que houve algum tipo de violência, empurrão, algum tapa, alguma coisa assim. Por que o óculos está quebrado? Por que uma bengala está quebrada? Por que ele está com algum arranhão? Né? Então esse tipo de situação a gente tem que perceber. Geralmente o idoso maltratado, o idoso sofrendo violência, ele para de comer, ele para de querer falar, ele se isola socialmente. É mais ou menos assim como uma criança, até em termos também de abuso, né? Então o idoso também pode sofrer algum tipo de violência, abuso, de toda ordem também o idoso sofre. Então nesse caso, tentar investigar, ver o que está acontecendo, e se tiver alguns indícios de que há ali uma violência, liga para o Disque 100, denuncia nas delegacias para que a gente possa tomar alguma medida em relação às pessoas idosas. E, inclusive, as seccionais da OAB, todas no Brasil, aqui como Brasília, eu sou presidente da Comissão de Defesa do Direito do Idoso, as pessoas podem se socorrer também ligando para a OAB, pedindo para falar com alguém da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa também. Muito bom. Olha, eu quero render aqui a minha homenagem a você que prestigia o seu idoso, que cuida do seu idoso, que ama o seu idoso, e pedir que você estenda essa proteção, como o Dr. Mauro colocou aqui, aos seus vizinhos. Você já cuida do seu com muita atenção, parabéns para você, Deus abençoe muito você, mas se você percebe que alguém no seu entorno não está sendo devidamente cuidado, na verdade que esteja sendo maltratado, então você tem o Disque 100. Eu quero finalizar dizendo que o idoso, ele não é apenas uma bússola, ele é uma estrada mesmo, que ele mesmo pavimentou para que você venha por cima. Você pode até usá-lo como bússola também, você pode ir um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, mas você tem que passar por esse caminho que ele já pavimentou. Por isso,
todo o nosso respeito, toda a nossa consideração aos nossos idosos. Doutor Mauro, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos mostrar para vocês a história de um nordestino que está na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. O nome dele é Fernando Lima, mas lá ele é conhecido como Fernando do Nordeste. Olá pessoal, sou Fernando do Nordeste, coordenador do projeto Unidos por Rio Claro. Estamos aqui com a nossa amiga Irani, do assentamento Betel, aqui na Estrada Velha de Batovi, não é isso, Irani? Sim. Quantas famílias tem aqui, amigo? Aqui no total, em todos, tem 184 famílias. São 184 famílias que temos aqui nesse assentamento. Então nós do projeto Unidos por Rio Claro, está aqui o pessoal, alguns dos nossos voluntários, né? E nós fizemos a arrecadação de alimentos a semana passada. E estamos trazendo aqui muita coisa que foi arrecadado a semana passada com os nossos voluntários nas nossas ruas de Rio Claro para atender famílias carentes da nossa cidade. E hoje nós estamos aqui para entregar parte da doação à nossa amiga Irani, que é representante aqui do assentamento, e ela vai ficar responsável de distribuir os alimentos para as famílias aqui do assentamento, não é, Irani? Sim. Então, desde já eu quero agradecer a toda a população de Rio Claro que doou os alimentos para que nós pudéssemos ajudar essas famílias. Nosso muito obrigado a todos os moradores de Rio Claro, todos que contribuíram, e que Deus continue abençoando a cada um. E que muito em breve nós estaremos aí na sua rua, na sua casa, fazendo mais uma arrecadação de alimentos para atender as nossas famílias aqui de Rio Claro. Muito obrigado a todos, muito obrigado também aos voluntários do Projeto Unidos por Rio Claro. E se você ajudar alguém, e se eu ajudar alguém também, e se esse alguém também fizer o bem, no final serei ajudar alguém. A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem. Não importa se ajudar um ou 1 milhão, no final das contas nós somos todos irmãos. Corrente do bem, eu te ajudo e você ajuda alguém. A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem. Não importa se ajudar um ou 1 milhão, no final das contas somos um só coração. E se a gente fizer o bem juntos, a gente pode até mudar o mundo. Não importa se é um abraço ou um aperto de mão, não importa se ajuda um ou 1 milhão. Corrente do bem, eu te ajudo e você ajuda alguém. A gente deixa o mundo mais. Eu quero agradecer a você o carinho da audiência durante toda esta semana. Desejar que você tenha um final de semana maravilhoso, que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família. E na segunda-feira nós estaremos de volta aqui com o programa Com Brasil Nordeste. Porque tudo que é bom com o Brasil fica ainda melhor. Até a próxima.